O ronco do motor do meu Scania vermelho echava pela madrugada quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Eram quase 3 da manhã e eu estava descansando no posto da BR-101, ali perto de Linhares, no Espírito Santo. 12 anos rodando essas estradas, conhecia cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina entre Vitória e São Paulo. Meu nome é Paulo Henrique, mas na estrada todo mundo me conhece como Paulão da Capixaba. A ligação veio de um número que eu não conhecia. Do outro lado, uma voz grossa, meio nervosa, oferecendo uma carga de última hora. Paulão, é urgente, brother. Preciso de alguém de confiança para levar um material de Guarulhos até Vitória. O pagamento é o dobro da tabela, disse o homem que se identificou como Marcelo. Minha esposa, Cristina, estava dormindo em casa, em Vila Velha, esperando eu voltar com o dinheiro da viagem anterior. Meu filho, João Pedro, de 8 anos, precisava de um tênis novo para a escola. O dinheiro estava apertado, como sempre. Aceitei sem pensar muito. Afinal, era só uma viagem de volta para casa e o pagamento daria para cobrir as contas do mês. Marcelo me passou o endereço de um galpão nos arredores de Guarulhos e disse que eu deveria chegar lá às 10 da manhã. É só equipamento reciclável, nada demais, garantiu ele. Liguei o motor e segui pela madrugada, calculando que chegaria em São Paulo no horário certo. A estrada estava tranquila, apenas alguns caminhões como eu cortando a neblina da manhã. Parei em Cachoeiro de Itapemirim para tomar um café e comer um pão de açúcar. O pessoal do posto me conhecia bem, sempre fazendo essa rota. Vai buscar carga em Sampa de novo, Paulão? Perguntou seu Antônio, o frentista. Desta vez é uma carga diferente, equipamento reciclável, respondi, sem imaginar o que realmente estava por vir. Cheguei em Guarulhos pontualmente às 10 da manhã. O galpão ficava numa rua sem saída, meio escondido entre outros depósitos. Lugar estranho, pensei, mas não dei muita importância. Marcelo me recebeu, um homem alto, magro, com óculos escuros mesmo dentro do galpão. Tinha mais 2 caras com ele, meio quietos, olhando para os lados o tempo todo. Paulão, beleza? Vamos carregar logo que vocês têm estrada pela frente, disse ele, apertando minha mão com firmeza. As caixas eram pesadas e bem lacradas. Umas 20 caixas grandes, todas iguais, com adesivos escritos material reciclável frágil. Ajudei no carregamento como sempre fazia. Os caras foram rápidos, eficientes, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes. Marcelo me entregou os documentos da carga, tudo certinho aparentemente, e um envelope com metade do pagamento. A outra metade você recebe na entrega, em Vitória, disse ele. Conferi os papéis, estava tudo em ordem. Assinei o que precisava e me preparei para partir. Antes de sair, Marcelo me deu uma última instrução. Paulão, escuta bem. Se alguém parar você na estrada, qualquer fiscalização, você não sabe de nada além do que está nos documentos. É só material reciclável. Você foi contratado para transportar e pronto. Entendeu? Achei meio estranho, mas todo mundo que contrata frete tem suas manias. Assenti com a cabeça, dei a partida no Scania e saí do galpão. A carga estava bem amarrada, o baú fechado, documentos em ordem. Que problema poderia haver? Saí de Guarulhos com o coração tranquilo, pensando no dinheiro que iria receber e nos planos que tinha para a família. O Scania ronronava satisfeito na estrada, e eu liguei o rádio na frequência dos caminhoneiros. Breaker, breaker, alguém na escuta? Chamei. Logo responderam alguns parceiros da estrada, alertando sobre uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na altura de registro. Normal, sempre tinha fiscalização nesse trecho. Parei para almoçar em Jacareí, no meu restaurante preferido, o Ponto do Caminhoneiro. Dona Maria, a cozinheira, sempre preparava uma comida caseira deliciosa. Oi, Paulão! Hoje tem galinha caipira com quiabo do jeito que você gosta, disse ela sorrindo. Comi tranquilo, conversando com outros caminhoneiros sobre as condições da estrada, o preço do diesel, os problemas de sempre. Ninguém falava nada demais sobre fiscalização, apenas as blitzes normais. Voltei para a estrada por volta das 2 da tarde.
O tempo estava bom, sem previsão de chuva, e o trânsito fluía bem. Liguei para Cristina, minha esposa, para avisar que estava vindo. Oi, amor. Estou voltando. Deve chegar amanhã de manhã. Consegui uma carga boa. Vai dar para cobrirmos as contas, disse eu animado. Ela ficou feliz. Me pediu para dirigir com cuidado e dar um beijo no João Pedro quando chegasse. A tarde foi passando e eu estava fazendo uma boa média na estrada. Passava das 5 da tarde quando vi a movimentação da Polícia Rodoviária Federal na altura de Registro. Vários carros, cones na pista, policiais fazendo sinal para os caminhões pararem. Operação grande, daquelas que eles fazem para verificar documentos, condições do veículo, essas coisas. Diminuí a velocidade e me dirigi para onde o policial estava apontando. Boa tarde, condutor. Documentos do veículo e da carga, por favor, disse o policial, um rapaz jovem educado. Entreguei tudo certinho. Habilitação, documentos do caminhão, nota fiscal da carga, tudo em ordem. Ele verificou com calma, conferiu os dados no sistema deles. Senhor Paulo, o que está transportando? Perguntou ele. Material reciclável, sargento. Equipamentos eletrônicos usados, essas coisas, respondi, repetindo o que Marcelo havia me dito. Vamos dar uma olhada no baú, disse o policial, fazendo sinal para outro colega se aproximar. Meu coração disparou um pouco, mas tentei manter a calma. Era fiscalização normal. Acontecia sempre. Desci do caminhão e acompanhei os policiais até a traseira. Peguei as chaves e abri o baú. As caixas estavam todas lá, bem organizadas, com os adesivos de material reciclável frágil. O sargento olhou as caixas, conferiu os lacres, parecia tudo normal. Mas então ele chamou outro policial, um mais velho, com mais experiência. Sargento Oliveira, dá uma olhada aqui, disse ele. O sargento mais velho se aproximou, olhou as caixas com mais atenção e então disse algo que gelou meu sangue. Vamos abrir uma dessas caixas. Tem algo estranho aqui. Senti um frio na espinha, mas tentei manter a calma. Afinal, era só material reciclável, não é? O que poderia dar errado? O sargento Oliveira pegou uma chave de fenda e começou a abrir cuidadosamente uma das caixas. Meu coração estava disparado, mas eu tentava manter a calma. Sargento, os documentos estão todos certinhos. É só material reciclável mesmo, disse eu, tentando soar tranquilo. Ele me olhou com aquela cara de quem já viu muita coisa na vida. Fique calmo, senhor Paulo. É só uma verificação de rotina, respondeu ele, continuando a abrir a caixa. Quando a caixa se abriu completamente, o que vi me deixou em choque. Dentro havia dezenas de pequenas embalagens plásticas, todas lacradas, contendo um pó branco. Não era material reciclável. Era cocaína. Muito cocaína. O sargento Oliveira ergueu uma das embalagens e todos os policiais se entreolharam. Senhor Paulo, o senhor sabia o que estava transportando? Perguntou ele com voz séria. Senti o mundo girar. Minhas pernas ficaram bambas e eu precisei me apoiar na lateral do caminhão. Sargento, eu juro por Deus, por tudo que é sagrado, que eu não sabia o que estava transportando. Me disseram que era material reciclável. Eu sou pai de família. Trabalho honesto há 12 anos, disse eu com a voz embargada. O policial me olhou com um misto de desconfiança e pena. Senhor Paulo, infelizmente vamos ter que prendê-lo. Isso aqui é tráfico de drogas e você está transportando uma quantidade muito grande, disse o sargento. Senti lágrimas nos olhos. Pensei na Cristina, no João Pedro, na minha família. Como eu ia explicar isso? Como eu ia sair dessa situação? Sargento, eu posso ligar para minha esposa? Ela está esperando eu chegar em casa, pedi eu desesperado. Eles permitiram que eu fizesse a ligação. Com as mãos tremendo, disquei o número da Cristina. Oi, amor, chegou bem? Ela disse alegre. Cristina, escuta bem o que eu vou falar. Eu estou numa situação muito difícil. Fui preso numa blitz. A carga que eu estava transportando não era o que me disseram. Eu não sabia de nada. Você precisa acreditar em mim, disse eu, tentando controlar o choro. O silêncio do outro lado da linha foi terrível.
Paulo, o que você está falando? Que história é essa? Perguntou ela com a voz aflita. Amor, eu preciso de você agora. Procura o advogado, o Dr. Carlos, que nos ajudou quando compramos a casa. Eu não fiz nada de errado, você me conhece. Alguém me enganou, disse eu, antes de o policial tomar o telefone de volta. Vi a decepção nos olhos da Cristina, mesmo sem estar perto dela. Senti que minha vida estava desmoronando. Os policiais me algemaram e me colocaram na viatura. Meu Scania vermelho, meu companheiro de tantas estradas, ficou ali parado com a carga maldita. Sargento, eu posso provar que sou inocente. Tenho o número do cara que me contratou. Posso mostrar as mensagens, disse eu, tentando encontrar uma saída. Tudo vai ser investigado, Sr. Paulo. Mas, por enquanto, o senhor está preso em flagrante, respondeu ele. Durante o trajeto até a delegacia, fiquei pensando em como havia sido enganado. Marcelo sabia exatamente o que estava fazendo. O pagamento acima da média, a urgência, as instruções estranhas antes da viagem. Tudo fazia sentido agora. Eu havia sido usado como mula do tráfico, sem saber. A pergunta que não queria calar era: como eu ia provar minha inocência? A delegacia de registro era pequena, mas movimentada. Quando cheguei ainda algemado, vários policiais me olharam com desconfiança. Para eles, eu era apenas mais um traficante que havia sido pego. Nome completo, profissão, endereço, perguntou o escrivão, um homem de meia idade cansado. Paulo Henrique dos Santos, caminhoneiro, moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Respondi, com a voz ainda trêmula. O delegado que me atendeu era o Dr. Renato, um homem sério, de uns 50 anos. Ele me olhou por cima dos óculos e disse: Senhor Paulo, o senhor foi preso transportando aproximadamente 50 quilos de cocaína. Isso é crime grave, que pode dar muitos anos de prisão. O senhor tem algo a declarar? Respirei fundo e contei toda a verdade. O telefonema de madrugada, o galpão em Guarulhos, Marcelo, tudo. Doutor, eu juro pela alma da minha mãe que não sabia o que estava transportando. Sou caminhoneiro há 12 anos, nunca me envolvi com coisa errada. Tenho esposa e filho, uma vida limpa. Alguém me usou, disse eu, tentando não chorar. O delegado anotou tudo, mas sua expressão permaneceu séria. Senhor Paulo, essa é uma história que escutamos muito por aqui. Vamos investigar, mas por enquanto o senhor fica preso. Me levaram para a cela, uma pequena sala com mais 3 detentos. Um estava dormindo, outro lia um livro velho e o terceiro me olhou com curiosidade. Primeira vez preso, né, mano? Perguntou ele, um rapaz jovem, magro. Sim, e espero que seja a última, respondi, sentando num canto da cela. Qual foi a sua? Roubo, furto, tráfico? Continuou ele. Tráfico? Mas eu não sabia, respondi baixinho. A primeira noite na cadeia foi a pior da minha vida. Não consegui dormir nem um minuto. Ficava pensando na Cristina, no João Pedro, em como eles estavam lidando com a situação. Será que minha esposa acreditava em mim? Será que meu filho entendia que o pai não era bandido? As lágrimas rolavam pelo meu rosto, e eu rezava para Deus me dar forças para suportar aquilo. No dia seguinte, recebi a visita do Dr. Carlos, o advogado que a Cristina havia procurado. Ele era um homem baixo, careca, mas com olhos inteligentes. Paulo, sua esposa me contratou. Ela está desesperada, mas acredita em você. Vamos trabalhar para provar sua inocência, disse ele, sentando do outro lado da mesa de visitas. Senti um alívio enorme ao saber que Cristina estava do meu lado. Doutor, eu tenho o número do telefone do cara que me contratou. Tenho as mensagens no celular. Isso não prova que eu fui enganado? Perguntei ansioso. Vamos usar tudo isso, Paulo. Mas não vai ser fácil. Você foi pego em flagrante com uma grande quantidade de droga. Vamos ter que provar que você foi usado, que não tinha conhecimento do conteúdo real da carga, explicou ele. O advogado me explicou que o processo seria longo. Mesmo provando minha inocência, poderia levar meses ou até anos. Paulo, você tem que se preparar psicologicamente. Isso vai ser uma guerra, mas vamos vencer. Sua esposa está sendo muito forte e ela me disse para te falar que te ama e que vai esperar o tempo que for necessário.
disse ele, antes de ir embora. Pela primeira vez desde a prisão, senti uma pequena esperança. Os dias na cadeia passavam devagar. Eu havia me acostumado com a rotina. Acordar cedo, café da manhã, banho de sol, almoço e o resto do dia pensando na minha situação. Meus companheiros de cela não eram bandidos perigosos, apenas pessoas que, como eu, haviam cometido erros ou sido vítimas das circunstâncias. Conversávamos sobre nossas vidas, nossos arrependimentos, nossas esperanças. O Dr. Carlos me visitava toda semana, sempre com novidades sobre a investigação. Paulo, conseguimos rastrear o número do telefone do Marcelo. Era um chip pré-pago, comprado com documento falso. Mas isso já é um indício de que você foi enganado, disse ele numa das visitas. Senti que as coisas estavam caminhando, mesmo que lentamente. A Cristina vinha me ver aos finais de semana, sempre chorosa, mas tentando se mostrar forte. Amor, o João Pedro pergunta por você todos os dias. Eu disse que você está trabalhando longe, mas não sei até quando consigo esconder, disse ela numa das visitas. Meu coração se partia em pedaços ao ver o sofrimento dela. Cristina, eu vou sair daqui. Dr. Carlos está trabalhando, a verdade vai aparecer. Eu dizia tentando consolá-la. Passaram-se 2 meses quando o Dr. Carlos chegou com uma notícia boa. Paulo, a Polícia Federal fez uma operação no galpão de Guarulhos. Prenderam Marcelo e mais 5 pessoas. Era uma quadrilha especializada em usar caminhoneiros honestos para transportar droga. Você não foi o único, disse ele animado. Senti um alívio enorme, mas ainda não era liberdade. Doutor, isso significa que vou sair? Perguntei ansioso. Ainda não, Paulo. Precisa que Marcelo confesse que você não sabia de nada ou que encontrem mais provas. Mas estamos no caminho certo, respondeu ele. Fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo esperançoso. Pelo menos agora tinham pego os verdadeiros criminosos. Durante esse tempo, recebi uma visita inesperada. Era o sargento Oliveira, o mesmo que havia me prendido. Senhor Paulo, vim aqui para te dar uma notícia. Depois da operação da Polícia Federal, descobrimos que você realmente foi enganado. Marcelo confessou que usava caminhoneiros honestos para transportar a droga. Você vai ser solto em breve, disse ele, com um sorriso no rosto. Não consegui conter as lágrimas. Sargento, muito obrigado por acreditar em mim. Eu sabia que a verdade ia aparecer, disse eu emocionado. Senhor Paulo, peço desculpas pela situação. Sabemos que você é uma pessoa honesta, mas precisávamos investigar tudo direitinho, respondeu ele, apertando minha mão. No dia seguinte, o Dr. Carlos chegou com os papéis da minha liberdade. Paulo, você está livre. O juiz aceitou todas as provas de que você foi enganado. Você pode voltar para casa, para sua família, disse ele, abraçando-me. Senti que estava renascendo. Depois de 3 meses preso, finalmente ia rever minha esposa e meu filho, mas sabia que os traumas dessa experiência ficariam para sempre. Quando saí da cadeia, a primeira coisa que vi foi o sorriso da Cristina me esperando no portão. Ela correu para os meus braços e nós dois choramos juntos. Amor, eu sempre soube que você era inocente. Nunca duvidei de você, disse ela, entre lágrimas. Senti que minha vida estava voltando ao normal, mas sabia que nada mais seria igual. O Dr. Carlos nos acompanhou até o carro. Paulo, sua liberdade está garantida, mas você ainda tem que comparecer em juízo quando for chamado. O processo contra a quadrilha continua e você é uma testemunha importante, explicou ele. Assenti, sabendo que ainda teria que lidar com as consequências daquela situação por um tempo. Durante a viagem de volta para Vila Velha, Cristina me contou como havia sido difícil esses 3 meses. Paulo, foi muito difícil. Tive que vender algumas coisas para pagar o advogado e o João Pedro ficou doente de tanto chorar. Ele sentia sua falta, disse ela, dirigindo devagar. Senti uma culpa enorme, mesmo sabendo que não tinha culpa do que havia acontecido. Quando cheguei em casa,
João Pedro correu para me abraçar. Papai, você demorou muito para voltar do trabalho, disse ele, inocente. Peguei meu filho no colo e o abracei forte. Papai teve que resolver uns problemas, mas agora está aqui e não vai mais sair, respondi, tentando não chorar na frente dele. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina normal, mas não era fácil. Meu Scania vermelho havia sido apreendido e só seria liberado depois que todo o processo terminasse. Sem caminhão, eu não podia trabalhar. Tive que pedir emprego numa transportadora local, ganhando bem menos do que ganhava como autônomo. Os vizinhos me olhavam de forma diferente. Alguns acreditavam na minha inocência, outros achavam que eu era culpado e havia sido solto por ter dinheiro para pagar advogado. Paulo, não liga para esses comentários. Quem te conhece sabe que você é honesto, dizia Cristina, tentando me animar. Mas os olhares e sussurros me machucavam. Uma semana depois da minha liberdade, recebi uma ligação inesperada. Era o repórter de um jornal local. Senhor Paulo, gostaríamos de fazer uma matéria sobre o seu caso. Sua história pode ajudar outros caminhoneiros a não caírem no mesmo golpe, disse ele. Pensei bem e decidi aceitar. Talvez minha experiência pudesse ajudar outros colegas da estrada. A entrevista foi publicada no jornal com o título Caminhoneiro Inocente, Como Não Ser Enganado nas Estradas. Recebi muitas ligações de apoio de outros caminhoneiros. Paulão, que bom que você conseguiu provar sua inocência. Isso podia ter acontecido com qualquer um de nós, disse Zé Maria, um velho amigo da estrada. Senti que estava recuperando minha dignidade. Passaram-se 2 meses desde minha liberdade, e eu estava trabalhando como motorista numa transportadora de Vila Velha. O salário era bem menor do que eu ganhava como autônomo, mas pelo menos conseguia sustentar minha família. Todos os dias, eu passava na frente do pátio onde meu Scania vermelho estava guardado, esperando a liberação da justiça. O doutor Carlos me ligou com uma boa notícia. Paulo, seu caminhão vai ser liberado na próxima semana. O juiz entendeu que você precisa dele para trabalhar, disse ele. Senti uma alegria enorme. Meu Scania era mais que um caminhão. Era minha ferramenta de trabalho, minha independência, minha dignidade. Quando peguei meu caminhão de volta, a primeira coisa que fiz foi limpá-lo completamente. Lavei por dentro e por fora, troquei os pneus, fiz uma revisão completa. Era como se estivesse batizando ele de novo, deixando para trás toda a energia ruim daquele episódio terrível. Agora sim, parceiro, vamos voltar para a estrada, disse eu, acariciando o volante. Voltei a trabalhar como autônomo, mas com muito mais cuidado. Agora eu investigava bem quem me contratava, pedia referências, verificava os documentos com mais atenção. Nunca mais aceitaria uma carga de última hora de alguém desconhecido. A experiência me ensinou a ser mais cauteloso, mais desconfiado. Numa das minhas viagens, encontrei o Zé Maria no posto de Cachoeiro. Paulão, cara, como você está lidando com tudo isso? Deve ter sido traumático, perguntou ele, tomando café comigo. Zé, foi difícil, mas me ensinou muito. Hoje eu sou mais cuidadoso, mais atento e descobri que tenho uma família que me ama de verdade, respondi, sentindo gratidão. A Cristina também mudou depois daquele episódio. Ela ficou mais forte, mais determinada. Paulo, eu descobri que posso ser muito mais forte do que imaginava. Quando você estava preso, eu tive que ser pai e mãe para o João Pedro, trabalhar, cuidar de tudo. Isso me fez crescer, disse ela numa conversa que tivemos. O João Pedro, meu filho, também foi afetado pela situação. Ele ficou mais grudado em mim, mais carinhoso. Papai, você promete que não vai mais viajar muito longe? Perguntava ele sempre que eu saía para trabalhar. Filho, papai promete que vai sempre voltar para casa, respondi abraçando-o. 6 meses depois da minha liberdade, recebi uma ligação do Dr. Carlos. Paulo, o julgamento da quadrilha vai começar na próxima semana. Você vai ter que depor como testemunha, mas não se preocupe, é só contar a verdade, disse ele. Senti um frio na barriga,
mas sabia que tinha que fazer isso para que justiça fosse feita. O dia do julgamento chegou e eu estava nervoso. Havia dormido mal na noite anterior, pensando no que iria falar no tribunal. Cristina me acompanhou até São Paulo, onde seria o julgamento. Amor, você só precisa falar a verdade. Você não fez nada errado, disse ela, apertando minha mão no carro. O tribunal estava cheio. Além de mim, outros caminhoneiros que haviam sido enganados pela quadrilha também iriam depor. Vi Marcelo no banco dos réus e ele me olhou com raiva. Não senti pena dele, apenas decepção por ter sido enganado por alguém tão sem escrúpulos. Quando foi minha vez de depor, o juiz me pediu para contar toda a história. Com a voz firme, relatei tudo. O telefonema de madrugada, o galpão em Guarulhos, a carga que pensei ser material reciclável, a prisão, o desespero. Meritíssimo. Eu fui enganado. Nunca imaginei que estava transportando droga, disse eu, olhando diretamente para o juiz. O advogado de defesa de Marcelo tentou me desqualificar. Não é estranho que um caminhoneiro experiente não desconfie de uma carga tão bem lacrada? Não é estranho aceitar um pagamento acima da média? Perguntou ele, tentando me confundir. Doutor, em 12 anos de profissão, eu sempre confiei nas pessoas. Nunca imaginei que alguém me usaria dessa forma, respondi, mantendo a calma. O promotor fez perguntas mais diretas. Senhor Paulo, o senhor tinha algum conhecimento sobre o conteúdo real da carga? Perguntou ele. Não, doutor. Se eu soubesse, jamais teria aceito transportar. Tenho família, tenho reputação a zelar, respondi com firmeza. Senti que minha sinceridade estava sendo percebida por todos no tribunal. Durante o julgamento, outros caminhoneiros também depuseram. Todos contaram histórias similares. Telefonemas de última hora, pagamentos acima da média, cargas que pareciam normais, mas continham drogas. Eles escolhiam caminhoneiros com boa reputação, família constituída sem antecedentes, explicou o delegado da Polícia Federal. Marcelo, quando foi interrogado, tentou minimizar sua culpa. Eu também era apenas um funcionário. Quem mandava era o chefe da quadrilha, disse ele, tentando jogar a culpa em outro. Mas o juiz não aceitou suas desculpas. Senhor Marcelo, o senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Usou pessoas inocentes para cometer crimes, disse o juiz severamente. O julgamento durou 2 dias. No final, o juiz condenou Marcelo e os outros membros da quadrilha a longas penas de prisão. Esta quadrilha causou muito sofrimento a famílias inocentes. Usaram a honestidade e a necessidade de trabalhadores para cometerem crimes graves, disse o juiz na sentença. Quando saí do tribunal, senti um alívio enorme. Finalmente, justiça havia sido feita. Marcelo e seus comparsas pagariam pelos crimes que cometeram. Eu podia seguir em frente com minha vida, sabendo que havia contribuído para que outros caminhoneiros não passassem pelo que eu passei. 1 ano depois de todo o pesadelo, minha vida havia voltado ao normal. Eu trabalhava normalmente com meu Scania vermelho, mas sempre com muito cuidado na escolha das cargas. Havia criado uma rotina de verificação que me dava segurança. Sempre pedia referências do contratante, verificava os documentos com mais atenção e nunca mais aceitava cargas de última hora sem investigar bem. Cristina voltou a sorrir como antes. Ela havia conseguido um emprego numa loja de roupas em Vila Velha, o que ajudava na renda familiar. Paulo, sabe o que mais me deixa feliz? É ver que você voltou a ser o homem que eu me casei. Aquele período foi muito difícil, mas nos fortaleceu como família, disse ela, numa tarde em que conversávamos no quintal de casa. João Pedro, meu filho, também havia superado o trauma. Ele voltou a brincar normalmente, a sorrir, a fazer travessuras. Papai, quando eu crescer, vou ser caminhoneiro como você, disse ele, brincando com um caminhãozinho de brinquedo. Filho, você pode ser o que quiser, mas se for caminhoneiro, sempre seja honesto e cuidadoso, respondi abraçando-o. Comecei a dar palestras em associações de caminhoneiros sobre como não ser enganado nas estradas. Pessoal, minha experiência pode servir de lição para todos vocês.
Nunca aceitem cargas de pessoas desconhecidas, sempre peçam referências, desconfiem de pagamentos muito acima da média, dizia eu nas palestras, vendo os rostos atentos dos colegas. Durante uma dessas palestras em Vitória, um caminhoneiro mais novo se aproximou de mim. Paulão, cara, sua história me salvou. Semana passada, um cara me ofereceu uma carga suspeita e eu lembrei do que você falou. Recusei na hora, disse o rapaz apertando minha mão. Senti que meu sofrimento estava servindo para algo bom. O Dr. Carlos se tornou um amigo da família. Paulo, você é um exemplo de como uma pessoa pode sair fortalecida de uma situação difícil. Você poderia ter se revoltado, ter se tornado amargo, mas escolheu ajudar outros, disse ele numa visita em casa. Era verdade. Eu havia escolhido transformar minha dor em aprendizado. Minha relação com Deus também se fortaleceu durante esse período. Eu sempre fui católico, mas depois de tudo que passei, minha fé ficou mais profunda. Senhor, obrigado por me dar forças para superar essa provação. Obrigado por me mostrar o valor da minha família, rezava eu todas as noites. Numa dessas viagens para São Paulo, parei no mesmo posto onde sempre almoçava. Dona Maria me recebeu com um sorriso enorme. Paulão, que bom te ver. Ouvi falar do que aconteceu contigo. Graças a Deus tudo se resolveu, disse ela, me servindo minha galinha caipira favorita. Dona Maria, foi uma lição de vida. Hoje eu sou mais cuidadoso, mais grato pela vida que tenho, respondi. O sargento Oliveira, que havia me preso, também se tornou uma pessoa especial na minha vida. Ele me procurou meses depois para se desculpar novamente. Paulo, quero que saiba que sua atitude durante todo o processo me impressionou. Você nunca perdeu a dignidade, nunca se revoltou. Isso é admirável, disse ele, tomando um café comigo num posto da estrada. Percebi que a experiência havia mudado minha perspectiva sobre muitas coisas. Valorizo mais cada momento com minha família, cada viagem tranquila, cada real que ganho honestamente. Cristina, sabe o que aprendi? Que a vida pode mudar de uma hora para outra, e por isso precisamos aproveitar cada momento bom, disse eu para minha esposa. Um dia, encontrei na estrada um dos outros caminhoneiros que havia sido enganado pela mesma quadrilha. Paulão, como você conseguiu superar tudo isso tão bem? Perguntou ele, que ainda parecia abatido. Brother, a chave é não deixar a amargura tomar conta do coração. Fomos vítimas, mas saímos mais fortes, respondi, oferecendo minha amizade. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível na blitz de registro. Hoje, quando passo por lá, sempre faço uma oração de agradecimento. Foi ali que minha vida quase desmoronou, mas também foi ali que começou minha transformação. O Scania vermelho continua firme na estrada, mas agora carrega uma carga diferente. A experiência de quem passou pelo fogo e saiu purificado. Minha reputação como caminhoneiro se fortaleceu. Os clientes sabem que podem confiar em mim, que sou criterioso na escolha das cargas, que tenho palavra. Paulo, você é diferente dos outros. A gente sente que pode confiar, disse um dos meus clientes regulares da transportadora de Colatina. Essa confiança é o bem mais precioso que tenho hoje. A Cristina abriu uma pequena loja de doces caseiros em Vila Velha. Amor, quero ter minha independência também. Ver você lutando me inspirou a correr atrás dos meus sonhos, disse ela, mostrando-me o pontinho comercial que havia alugado. Fiquei orgulhoso de ver como ela havia crescido durante nossa aprovação. João Pedro, agora com 10 anos, se tornou meu maior companheiro. Sempre que posso, levo ele comigo em viagens curtas. Pai, quando você estava longe, eu rezava todo dia para Deus te trazer de volta, disse ele numa dessas viagens. Segurei firme no volante para não chorar. Crianças têm uma sabedoria que nós adultos às vezes esquecemos. Fundei, junto com outros caminhoneiros, a Associação dos Caminhoneiros Honestos do Espírito Santo. Nossa missão é orientar os colegas sobre como se proteger de golpes e criminalidade nas estradas. Pessoal, a união faz a força. Juntos, somos mais fortes contra quem quer nos usar. Digo sempre nas reuniões da associação.
O Dr. Carlos se tornou advogado da nossa associação, ajudando caminhoneiros que passam por dificuldades. Paulo, sua história virou exemplo. Já ajudamos dezenas de colegas seus que passaram por situações parecidas, disse ele numa das reuniões da diretoria. Saber que meu sofrimento estava ajudando outros me enchia de propósito. Numa manhã de domingo, estava na igreja com minha família quando o padre fez uma reflexão que me tocou profundamente. Meus irmãos, às vezes Deus permite que passemos por provações para nos fortalecer e para que possamos ajudar outros que enfrentarão as mesmas dificuldades, disse ele. Olhei para Cristina e João Pedro e agradeci a Deus por tudo. Hoje, quando novos caminhoneiros me procuram pedindo conselhos, sempre digo a mesma coisa. Brother, a estrada ensina muito. Ensina paciência, ensina humildade, ensina que devemos confiar em Deus, mas também ensina que precisamos ser espertos, cuidadosos. A honestidade não pode ser sinônimo de ingenuidade. Meu Scania vermelho agora tem um adesivo na traseira. Caminhoneiro honesto. Associação dos Caminhoneiros do ES. É minha forma de mostrar para o mundo que existem profissionais sérios na estrada, que nem todo caminhoneiro é igual, que a maioria de nós é trabalhador honesto, que só quer sustentar a família com dignidade. Às vezes, quando estou sozinho na cabine, rodando pelas estradas do Brasil, penso em tudo o que passei, lembro do desespero na cela, das lágrimas da Cristina, do medo no olhar do João Pedro. Mas também lembro da força que encontrei para superar tudo, do amor da minha família, da solidariedade dos amigos. E agradeço a Deus por ter me dado uma segunda chance. A vida de caminhoneiro não é fácil. São muitos quilômetros, muita saudade de casa, muitos riscos na estrada. Mas é uma profissão digna, que move o Brasil, que leva desenvolvimento para todos os cantos do país. E eu tenho orgulho de ser caminhoneiro. Tenho orgulho de ter minha família, minha fé, minha honestidade. Hoje sei que sou um homem mais forte, mais sábio, mais grato. A carga maldita que quase destruiu minha vida acabou me trazendo bênçãos que eu nem imaginava. Aprendi que a verdade sempre vence, que o amor da família é o bem mais precioso e que Deus nunca abandona quem nele confia. E com essa certeza sigo em frente, quilômetro após quilômetro, levando minha vida com dignidade pelas estradas do Brasil. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.